quê? Por que CBHPM? Por que falar sobre isso? Porque todos os nossos honorários, inclusive, tá, gente, SADT, procedimentos de SADT, ultrassonografia, raio-x, são honorários que tem a remuneração ali. Os portes são remunerados por essa tabela chamada CBHPM, não é? Até o surgimento da CBHPM, nós tínhamos o quê? AMB. Mesmo que a operadora trabalhe com uma tabela própria, como é o caso do Bradesco, da Cassi, que tem a THM, que tem a TGA, eu preciso do referencial da CBHPM. Me diz aí o que é CBHPM. A CBHPM é que paga os procedimentos? Será? Será que é? O que é CBHPM? O que é CBHPM? Enquanto você pensa nessa pergunta, eu tenho muitas informações para te dar. Eu vou falar com vocês aqui rapidamente, eu vou pedir para que vocês me respondam, tá, gente? Eu tô aqui com dor de garganta, com um pouquinho de febre, mas estou aqui para falar com vocês. Cadê meus corações? Cadê meus corações subindo aí? Dá uma dedada nesse coração. 1, 2 e... corações. Quero ver corações subindo aqui. Isso, já começou. Bom, gente, olha só. O que era a AMB? O que é agora CBHPM? Não existe mais a AMB. O que será isso? Não é? Obrigada, mas vamos para frente. Aqui não tem tempo de moleza, não. Vamos para frente, né? Que quem reclama não dá muito certo, não. Vamos lá. Por quê? Por que falar dessa tabela? Agora, se o sistema é parametrizado, qual é a sua dificuldade hoje em CBHPM? Eu vou contar uma historinha para vocês, tá? Oi, Almir. Vou contar uma história. Vou começar contando uma história. Lá atrás, há uns mais de 15 anos atrás, bem mais de 15 anos atrás, quando eu terminei meu curso de auditoria médica, né? Eu percebi que a auditoria faltava na auditoria o faturamento médico. Preste atenção nessa história. E eu então fui atrás de professores de faturamento para ajudar ali os meus colegas. Eu era supervisora, não é? Estava coordenando um curso de auditoria para falar sobre faturamento. Quando eu entrei em contato com o faturamento, eu falei, cara, é a chave. É aqui que está a alquimia de transformar os atendimentos que são registrados em papéis, né? Como os médicos gostam de falar, em fichas, que são as guias TIS hoje, né? Que isso é transformado em dinheiro. Então, a alquimia nossa, o que era alquimia, né? A alquimia era transformar qualquer coisa em ouro. Então, é isso que eu faço, é isso que você faz. Você sabia que você é um alquimista? Você sabia que você é um alquimista? Que você transforma atendimentos, evidências, papéis em dinheiro, em receita? Você tem essa noção que você é esse alquimista? Muito bem, tendo essa noção, mas como que a gente transforma, não é? Foi aí que eu
tive contato com o faturamento, com essa pergunta na minha cabeça. Eu já nasci assim, viu, gente? Com um ponto de interrogação bem grande aqui na minha cabeça. Bom, dito isso, eu tive na aula de faturamento uma aula que falava sobre CBHPM. Inclusive, aquela primeira CBHPM lá, tá? E o que foi me ensinado? Olha, a CBHPM tem 14 portes, 3 subportes, A, B e C, e para cada porte tem um valor, e a UCO, que vale 11,50, é ali multiplicada pelo custo operacional. Pronto. Foi o que me ensinaram sobre CBHPM. Por quê? Porque eu e mais 1 milhão de pessoas acreditávamos que o importante na CBHPM seria os cálculos, seriam as contas. Guarda essa informação. Lá pelas tantas, vou eu também coordenar um curso de faturamento. E chega uma empresa aqui de Brasília, chamada Spot, que é uma empresa que faz seleção de pessoal, me faz um contato e fala: olha, a Cefaz, quem aí conhece essa operadora de saúde, a Cefaz? Levanta a mãozinha. A Cefaz tá fazendo uma seleção de faturistas para a operadora, tá aplicando uma prova e dizem que é céu de brigadeiro trabalhar na Cefaz, né? Diz que para quem tem filho pequeno, então é maravilhoso, que o auxílio creche é quase do tamanho do salário. Então a Cefaz, aqui em Brasília, estava fazendo seleção para faturistas. Aí eu falei: tá, então eu vou ver aqui na escola daqueles faturistas que têm interesse em trabalhar na Cefaz. Gente, foi gente, não foi pouco não. Pense num mundaréu de gente que foi fazer essa prova. Só que ninguém passava. Ninguém passava na prova. Aí eu falei: oi, tem alguma coisa errada aí. E eu sabia que a prova era sobre CBHPM. Mas o que eu sabia de CBHPM? Provavelmente o que você sabe, se você não foi meu aluno. Lá, os portes, cada porte tem um valor e tal. E ali eu peguei a CBHPM, uma CBHPM antiga, de 2004. Comecei ali a mexer com ela, dar umas lidas, umas coisas eu entendi, outras não. Então, se você não entende, fique tranquilo, que eu já tive aí nesse lugar seu. E aí, gente, fui lá eu fazer a bendita prova. Fui porque eu queria trabalhar na Cefaz? Não, porque eu sempre fui louca. Eu sempre quis empreender, na área. Eu não queria trabalhar na Cefaz, não. Mas eu fui lá fazer a prova para ver de qual era. Ninguém passava nessa prova. O que aconteceu? Eu demorei muito para fazer a prova. Porque ele falava os códigos, tipo 40, 90, 13, 10, né? Mandava eu calcular, contava lá uma historinha e tinha uma tabela em papel impressa do meu lado, que eu podia consultar aquela tabela. E eu demorei horas para fazer essa prova. Umas 2 horas, eu já estava cansada. Por quê? Porque eu demorava para achar os códigos. E eu demorava porque eu pegava a tabela e lia aquelas explicações que tem abaixo ali de cada grupo de códigos. Eu li ali, e ali eu fui mais ou menos entendendo, porque na minha época a alfabetização ensinava a interpretar texto, né? Hoje eu não sei. Bom, deixa pra lá. O que acontece?
Eu terminei a prova, entreguei e falei, gente, que vergonha. Eu coordeno um curso e não vou passar. Porém, para minha surpresa, eu nem tinha chegado no carro e eles me ligaram, dizendo que eu tinha passado para eu providenciar a documentação. Mas eu não ia trabalhar lá, né, gente? Lembra? Eu só fui lá para ver de qual era a prova. E eu falei, gente, por que eu passei e por que os alunos não passaram? E eu saquei. Justamente, Leonardo, porque eu li as instruções de cada grupo, porque não é só do capítulo, porque o capítulo 4, por exemplo, é imenso, né? Ali tem laboratório, tem tomografia, ressonância, raio-x, mas cada grupo, exatamente, Almir, eu interpretava e aplicava. E por que eu demorei tanto tempo para fazer aquela prova? Será que eu sou meio analfabeta? Leio devagar? Não, eu demorei muito tempo porque eu não entendia até aquela data o que queria dizer aqueles códigos. Eu não entendia. Assim como você não entende. Eu recitava aqueles códigos aleatoriamente. 40, 90, 13, 10, 31, 10, 20. Eu recitava. E eu não sabia. Então, quando falava do procedimento, do código, eu demorava a encontrar. E eu pensei, cara, é isso. Esse é o problema de entender os códigos. Porque se eu já entendesse o que significava cada algarismo daqueles, eu teria feito aquela prova em 15 minutos. E eu então passei a estudar aquilo e a ensinar os meus alunos. Acreditem, eu montei um curso para fazer a prova da Cefaz. Será? E ali os meus alunos conseguiram passar naquela prova. Veja isso em 2004. Em 2004, essa história. Então, gente, será que o mais importante de aprender na CBHPM são os cálculos? Fala para mim. São os cálculos? Será que são os cálculos que é a coisa mais importante para aprender? Só um minutinho, gente, por favor, eu tô fazendo live. Eu tenho que pedir aqui, eu tô com o pessoal aqui em casa, eles não estão acostumados com live, né? Tem que pedir. Desculpa aí, gente. Exatamente, olha o Leonardo falando aqui, que os convênios adoram glosar os prestadores por falta de atenção nesses detalhes. O que significa os algarismos, o que significa cada parte daqueles códigos, né? Quais são as instruções, não é? E aí vem o quê? Glosa, e aí vem o quê? O desespero, não é? E aí, gente, já que nós estamos conversando e essa live é pra você, e eu te contei uma história minha, eu não tenho só história de sucesso pra contar não, né, gente? Vocês viram que eu demorei 2 horas pra fazer uma prova, né? Vocês viram aí. Muito bem. Então, frente a isso, eu vou ouvindo muitas coisas. O importante da CBHPM é fazer cálculo.
Ah, esse sistema que vai entrar agora aqui no hospital, aqui na clínica, você nem vai precisar mais de faturista. Ah, faturista pode ser qualquer um. Esses dias eu cheguei em um hospital que tinha sido contratada uma pessoa para o faturamento, que sabe o que ele fazia antes? Ele era recepcionista de Pesca e Pague. Ah, ele tem o curso? Não, qualquer um vai aprendendo aí. Até hoje as pessoas têm essa percepção amadora. No entanto, os lugares realmente bons para trabalhar, como é o caso, né, da Cefaz, do Bradesco, da Unimed, dos grandes hospitais, como o Sírio-Libanês, como Albert Einstein, como a Rede D'Or, não, eles entendem que você tem que entender o sistema e compreender todo o faturamento, não é? Aí aqui o Leonardo, quem tem Tazi, vende-se esse peixe, qualquer um fatura, vai nessa. Aí, é isso. Ah, quem sabe o Tazi é bom faturista. Opa, né? Entender do sistema garante um bom faturamento. Opa, né? O Almir aqui falando, a CBHPM quando foi lançada deu um bug. Será que foi só quando foi lançada, Almir? Será que até hoje nós não temos aí faturistas que simplesmente digitam, né? Aline, Tazi é um sistema de faturamento. Um dia eu vou falar sobre sistemas, tá? Sistema de faturamento, onde você joga lá, digita as guias ou confere as guias e gera o XML e exporta. Assim como tem os sistemas dos portais, existe um sistema ali do prestador, tá bom? Oi, Ana Cristina, beijo, querida. Ana Cristina, uma amiga querida minha, né? Então, gente, hoje no Brasil foi colocado lá no meu grupo quantas clínicas, só clínica, não vamos falar de hospital não. A gente já sabe que 1/4 da população tem algum tipo de plano de saúde. E para isso existem prestadores para atender a essa população que tem plano de saúde. Quantas clínicas existem no Brasil hoje? Quantas clínicas existem no Brasil hoje? Você acha? Foi colocada essa informação lá no grupo da CBHPM e também na profissão faturista. Aqui o Almir. Hoje o faturista cru é um mero digitador. Eu falo muito isso, Almir. Quantas pessoas estão paradas digitando guia, né? Um pouquinho mais, né, Almir? Porque cresceu aí algumas clínicas, mas é em torno disso. Hoje nós temos aproximadamente 300 mil clínicas. Pensa nesse número, 300 mil clínicas no Brasil. 300 mil clínicas no Brasil. Se 1/4 da população, né, 25% da população, tem algum plano de saúde, qual a possibilidade que essas clínicas têm de não atender plano de saúde? Mínima da mínima da mínima. Aquela que não atende quer atender. Vai por mim. Aquela que não atende quer atender. Sabe quando esses donos de clínica, gestores de clínica são entrevistados, o que eles mais desejam? Outro dia eu falei isso numa live. 70% da demanda das clínicas é o quê? O que a clínica está buscando? O que as clínicas querem?
Muita clínica, não é, Leonardo? Muita clínica. E olha, tem movimento e tem atendimento, tá? Inclusive, do ano passado, do ano de 2022 para 2023, não fechou clínica. Abriu-se novas clínicas. Pense nisso. Fica com esse número aí. E 70% da queixa das clínicas é o quê? O que elas estão procurando, será? Quem faz uma boa limpeza na clínica? Não. O que as clínicas estão procurando? As clínicas estão procurando melhorar o seu faturamento. Olha que interessante. 70% dessas 300 mil clínicas que declararam que a sua queixa principal é melhorar o faturamento. Olha o seu lugar. Olha para a nossa profissão, que maravilha. Aí você vai dizer assim para mim: Nara, eu moro aqui em São Miguel do Passa Quatro, aqui tem 5 clínicas. Deixa eu te falar, quem tem limite é município. Ser humano não tem limite. Eu tenho cliente de Brasília, eu tenho cliente em Lusiânia, eu tenho cliente em Goiânia, eu tenho cliente em Taubaté, eu tenho cliente na Bahia. Depois da internet, meus queridos, quem tem limite é município, tá? Isso faz sentido para você? Fala para mim. Fala para mim se isso faz sentido para você, né? Dito tudo isso, a importância de saber e de ter conhecimento. O que te limita é a sua falta de conhecimento. E aqui hoje eu já te contei que tem 300 mil clínicas, que as pessoas procuram quem realmente sabe, e que mesmo que seja pacote de área global negociada, que seja tabela própria, tudo parte de um referencial, né? Aqui o Cid falando comigo: Nara, lembra daquela demanda para calcular uns 8 códigos de procedimento oftalmo que só conseguimos depois de horas, graças à nossa interpretação da CBHPM? Lembro. Então, gente, não são coisas simples, não é um código em separado. Nós temos várias, até a escolha de um código. Essa semana, numa mentoria com uma clínica de Feira de Santana. Feira de Santana, eu estou em Brasília, eu fui em Feira de Santana, não. Nós temos internet para isso, né? Nós descobrimos quais os melhores códigos para se cobrar o teste ergométrico. Mas só não tem um código? Não. Surpreso? Talvez eu tenha algumas coisas para te contar, não é? Muito bem. Então, por quê? Será que a profissão faturista vai acabar porque vai vir novos sistemas? Gente, o sistema, ele obedece o ser humano que o alimenta. Sim ou não? Sim ou não? Não existe tecnologia melhor do que o ser humano, gente. As tecnologias são para auxiliar o ser humano e não para substituir o ser humano. Tá bom? Então, por que dominar a CBHPM? Por que dominar a CBHPM? Porque não se trata apenas de fazer cálculos. Se trata de interpretar
todas as instruções gerais e específicas, saber o que significa uma unidade topográfica, por exemplo. Para os curativos, paga-se por unidade topográfica. E aí você está aí há 10 anos no faturamento e não sabe o que significa isso, né? O segmento da coluna. O que será o segmento? Até 3 segmentos. O que será segmento de coluna? Né? Será que o sistema vai saber isso? Ou é você que tem que saber isso? Você, faturista. Você que não será um mero digitador de guias. Será que não é você que tem que saber isso? E sobre o grau de participação do médico? É sempre clínico? Quando que eu sei que ele é cirurgião? Só quando ele estiver dentro do centro cirúrgico? Será? Será que é só quando ele estiver dentro do centro cirúrgico que ele configura como cirurgião? E quando que ele configura como auxiliar de SADT? Né? As incidências. Para que servem as incidências? Será que elas entram no cálculo? Ou elas entram nas evidências? E quando entram nas evidências, como conferir isso? Tudo isso faz parte daquela nossa alquimia. E toda fatura, né, começa como? O que contém uma fatura? Honorários, taxas e diárias, materiais e medicamentos e OPMS. Então, onde que começa a fatura? Nos honorários. Não sei se vocês já viram que na nova versão 4.01 não se admite mais a recusa de despesas que não estejam vinculadas a algum honorário. Eu não posso simplesmente lançar lá uma seringa de pirona, uma água destilada para qual honorário? Foi uma consulta? Foi um atendimento? É uma endoscopia? Não é? Então, meus queridos, o faturamento começa por dominar a cobrança dos honorários. Entende? Aí tem gente que fala assim pra mim: Nara, será que você não fala só da clínica de cardiologia? Aí eu quero te fazer uma pergunta: você é dono da clínica? Porque se não for, não faz o menor sentido essa sua pergunta. Quanto mais generalista você for, melhor. Não, sou o dono da clínica. Então eu vou te aconselhar uma mentoria. Porque todos os meus cursos e minhas formações são para falar do geral. Se tem algo específico, então o melhor para você é uma mentoria. Mas voltando aqui, por que dominar a CBHPM? Porque ela é a tabela referência da Associação Médica Brasileira para honorários. Nara, mas o Bradesco trabalha com a THM, não é CBHPM. Então, lá vai outra historinha. Quem quer ouvir a outra historinha, levanta a mãozinha aí pra mim. Eu quero ouvir, tem que me falar. Se não quiser, não vou contar, não. A historinha, não. Quem quer ouvir a historinha? O Leonardo quer ouvir a historinha. Quem mais quer ouvir? André, já tem 2, né? 3, 4. Então vamos lá, sobe corações, dá uma dedada nesse coração aí que eu vou contar uma historinha. Então, o Bradesco estava negociando, né? Eu estava participando de uma negociação com a seguradora Bradesco e ela fez lá uma proposta de pacote para ultrassom,
pagando o mesmo valor para qualquer ultrassom. Assim que funciona o pacote de ultrassom, raio-x e tal. E aí, gente, ela vem assim, ó. E aí, para o segundo exame realizado no mesmo momento, será cobrado 70%. E o médico falou assim: ah, mas isso já é assim, não é? Eu falei: não, é 70% apenas do custo operacional. Porque o porte, que é relativo ao honorário, e o filme não escalona. O escalonamento é apenas no custo operacional. E ela me propondo que todos são o mesmo valor, não entra cálculo em separado, nem de custo operacional, nem de filme. Quando ela escalou no segundo exame, ela está escalonando tudo. Então, não é uma boa. Por que eu tinha essa referência? Porque isso é uma instrução da CBHPM e nos ajudou muito nessa negociação. Porque quando eu falei isso, ele, ó, ficou bem calado, bem caladinho. E aí nós fizemos que quando houvesse um segundo exame, esses segundo exames também sempre teriam um valor X, mas não era um escalonamento. Por quê? Porque eu conhecia a instrução da CBHPM. Exatamente, Leonardo, queriam escalonar tudo. Nara, mas eu não faço isso, eu só faço conciliação, pagamento médico. Eu não preciso saber disso. Será que não? No momento do pagamento, olha esse ouro, gente, ouro, preparem as cestinhas para recolher esse ouro, hein? Isso aqui é uma informação top, top, top das galáxias. Quando eu vou fazer o pagamento médico, como que eu faço? Eu separo aquele médico que loca, que subloca um espaço dentro da clínica, inclusive com o aparelho, para realizar seus exames. Para esse médico, eu vou pagar a porcentagem combinada do total do exame. Porte mais custo operacional mais filme. Por quê? Porque esse médico paga o aluguel. Agora não. Eu tenho um médico que trabalha na minha clínica e que eu fiz ali uma negociação com ele para ele receber 60% dos honorários. Então, eu só tenho que pagar 60% do porte, porque o custo operacional e o filme são despesas da clínica. Porque o custo operacional é para cobrir despesas com locais específicos, com demanda de equipamento, manutenção do equipamento. Então, não é devido o custo operacional para o médico. Será que quem só faz conciliação é importante dominar a CBHPM? Sim ou não? Me diga aí você. Não tem para onde correr. Se você não domina profundamente a CBHPM, você não está pronto para fazer nem a primeira parte de uma fatura, que são os honorários. Você não está pronto para fazer o recurso. Você não está pronto para negociar. E nós estamos falando de um universo de 300 mil clínicas. 300 mil clínicas. Exatamente, Leonardo. Você está certíssimo, não é? O Leonardo trabalha, gente, num hospital bem bacana aqui, lá em Valparaíso. Quem é de Brasília sabe.
Acho que é um dos únicos hospitais da cidade, bem ali, tem uma demanda grande de trabalho. Pensa se esse rapaz não dominasse a CBHPM. Lembrando que Leonardo já foi meu aluno, né, Leonardo? Então, gente, será que tem oportunidade no mercado para quem entende de faturamento, mas entende mesmo, não é aquele que eu nas minhas mentorias encontro gente que tá ganhando dinheiro com faturamento com conhecimento mediano. E quando aumenta esse conhecimento, dá um boom no seu conhecimento, dá uma mergulhada, né? Na CBHPM, em taxas e diárias, na análise de contas, triplica o seu faturamento, né? Se você quer fazer diferença, você precisa dominar essa tabela, ainda que ela não seja adotada por algumas operadoras, mas ela é sempre referência, porque ela é editada pela Associação Médica Brasileira, né? E a codificação da CBHPM para honorários médicos coincide com a codificação TUS, né? E assim como a saúde é dinâmica, a CBHPM também, tanto que ela é reeditada de 2 em 2 anos. Que legal, né? Que legal. Nara, como que eu posso entender a CBHPM de uma forma simples? Deixa eu falar para vocês. Simples e fácil são coisas diferentes. Fácil, nada, nunca vai ser, né? Eu falo assim, ó, eu tô aí numa jornada de atividade física, faço todos os dias e tal. Fácil, nunca vai ser. Mas vai se tornando simples. Vai fazendo parte de mim. Então, se você quiser realmente que a CBHPM vá se tornando simples para você, a primeira providência é se inscrever no grupo da semana da CBHPM. E depois, no final dessa semana de lives que nós vamos fazer sobre a CBHPM, eu vou lançar uma oportunidade para você dominar a CBHPM, que é Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos. É onde começa o faturamento, nos honorários, né? E sim, tem mentorias, sim. Se você quiser uma mentoria direcionada só para você, direcionada só para o nicho que você trabalha, sim. Mas eu te aconselho, vamos acompanhar essa semana e ao final eu vou dar uma oportunidade para você de estar comigo numa formação definitiva em CBHPM. Muito bem, ficou claro para você o porquê dominar a CBHPM? Responde para mim, sim ou não? Responde aí para mim, sim ou não? Né? Ficou claro? Ficou claro? Que bom. Gente, eu vi que nessa live eu ganhei uns 3 seguidores. Fico muito feliz, né? Quem tá me seguindo é realmente a elite do faturamento. A elite do faturamento está no Nara Fatura. E aqui só tem pessoas que querem aprender e já entenderam o valor do aprendizado. E deixa eu te contar uma coisa. Não deixa ninguém falar para você para onde você deve ir, não. Só ouça quem já chegou no lugar que você quer chegar. Não fica ouvindo quem não chegou, não. Então, quem fala para você, agora com esse sistema aí, ó, vai acabar o faturamento.
Essa é a pessoa que não chegou. Tem uma história que diz assim, que um ajudante de serviços gerais disse um dia: eu vou chegar na diretoria dessa empresa. Os outros ajudantes riram. Sabe quem acreditou que ele chegaria? O diretor da empresa. Só quem já chegou é que sabe da possibilidade de você chegar também. Tá bom? Então, gente, vamos fazer um print e vamos pensar numa hashtag, né? Dominando CBHPM. A hashtag vai ser dominando CBHPM. Vamos lá? Vamos fazer um print aqui? Printou? Printou? Hashtag dominando CBHPM. Se você printou essa tela, você vai postar no story e me marcar. Se o seu Instagram for daquele privado, fechado, que eu não tenho acesso, eu não vejo quando você postou. Aí você me manda no direct, tá bom? Dominando CBHPM. Então, estejam prontos, se preparem, que vai vir aí a semana da CBHPM. Tá certo? Beijo, quero pelo menos uns 5 stories, hein? Você vai colocar lá pra mim? Deixa eu ver os comprometidos. Eu costumo sempre presentear os comprometidos em algum momento, de alguma forma, né? Se você quer ser presenteado, poste o story, me marca. Se você é daquele perfil privado, eu não vou conseguir ver, mas me manda no direct. Um beijo, parabéns por você ter estado aqui comigo nessa live, tá bom? Vamos embora, hein, gente? Vamos dominar a CBHPM, vamos destruir esse 2024. Tchau!